Seja muito bem-vindo a mais uma edição do BeTalk podcast que é baseado em três pilares. Opa! Comunicação, vendas e empreendedorismo. Se você comunica, se você vende algo, se você empreende, seu lugar é aqui conosco. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial, um convidado muito querido, um convidado que tem uma história muito interessante em todos os momentos da vida dele. Ele é o Rodrigo Novo e para quem não conhece ele pelo nome, ele é o Dub Brasil. Dub, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Muito bem, muito bem. Dub, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de história. Vamos falar um pouquinho do... Eu te chamo de Dub ou de Rodrigo? Dub? Rodrigo, Rodrigo. Vamos lá. hoje eu não tô gravando. Muito bem, Rodrigo. Como que era o Rodrigo criança? Ele era um menino tranquilo, super sossegado, nunca deu trabalho para os pais. Conta um pouco pra gente. Vamos falar da Imagina, história lá de trás até hoje. se eu falar baixo que eu não dei trabalho para meus pais, minha mãe vai ouvir daqui e vai vir me matar aqui. Então, Uhum. vamos deixar quieto essa parte. Tá. Mas, cara, meu apelido quando criança era Pipoquinha. Pipoquinha. Hoje Pipoquinha tem outros nomes, né? Outros sentidos É ruins. verdade, é. Mas na época era só de ser muito agitado, eu ficava pulando, eu tinha muita energia e tal. Mas eu fui bem energético, não sei como é que fala, enérgico, né? Bem agitado, Agitado. bem. Causava bastante, dei muita dor de cabeça pra minha família inteira. Mas foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Tipo, já fiz as merdas que todo mundo faz quando é criança, nada demais. Causava, mas era do bem, não era aquele cara Não, não, nunca fiz maldade. problemático, nada. Só, né? Fala que vai chegar tal hora, chega mais tarde, fica jogando bola até de madrugada, aí esquece que é uma criança e não pode. Essas coisas normal, né? É normal, criança jogar até de madrugada. Não, faz todo sentido, lógico. Imagina que a tua mãe e teu pai ficam bravos. Não. Tá, Não, tá é. certíssimo, claro. Você tem filho, seu filho vai ficar jogando até 2, 3 horas da manhã, É, sim, escondido de aí. você porque ele quer. E é criança, Exatamente. mas não tá fazendo mal pra ninguém, tá só Sim, se sim, é divertindo verdade. ali. Verdade, muito Mas é bem. tranquilo, foi bem tranquilo. Muito bem, que bom, que bom. Rô, agora pergunta, você aprendeu a dirigir com quantos anos? Cara, eu sempre gostei de carro. Eu ficava dirigindo na minha cabeça, né, no carro do meu pai, quando ele chegava em casa do trabalho. Eu ficava fingindo estar trocando marcha, virando volante e tal. E também naquelas máquinas de costura, sabe? Minha avó tinha, eu ficava fingindo Ah, que ficava sim. girando e tal. Ficava pisando, fingia que tava dirigindo o carro, sempre gostei. Aí, com 10 anos, meu pai começou a me ensinar a dirigir. Ele ficava colocando, a gente ia pro interior, ele colocava, pegava tipo cabo de vassoura, colocava na terra assim do interior, tipo um de cada lado, falava, estaciona aí, você não pode encostar em nada. Aí ficava manobrando o carro. E como era interiorzão, era um condomínio, e já não tinha casa ainda, porque era novo, e era tudo terrão assim, aí ele falava, meu, pega o carro e vai. Depois eu abasteço. Eu ficava dirigindo o carro, tipo, aí já tava mais velho, já tava com uns 12. Ah, super velho, 12. Não, mas tipo, já tava já 2 anos que meu pai tava me ensinando. Aí até Sim. os 14 anos, mais ou menos, rolou assim. Aí também com um primo meu, que eu acho que eu vou falar, do Thiago, do Beats Hawk. Ele ficava também me ensinando. Tem um primo meu que me ensina, dois, né, na verdade, que me ensinaram a dar cavalo de pau, com Corsa e Palio Weekend, Ah, é? lá em Riviera. Olha só. Hoje em dia ele até me entrevista. Estava bem de prima, hein, cara? Tava. E detalhe, tá? Ó, você falou Hum. que é aquela câmera, eu vou olhar. Marcelo Bento e Thiago Novo em Riviera de São Lourenço, fizeram um campeonato de cavalo de pau na terra. Hoje a gente já pode falar que já tá mais velho. E eles colocaram eu pra competir e eu ainda ganhei do Marcelo. E eu tenho provas. Eu tenho uma coisa a declarar sobre isso. Eu não me lembro. E se eu não lembro, eu não fiz. Não adianta, tem muita prova. Vou chamar o Malo, vou chamar o Caio, vou chamar todo mundo aqui. É, vamos fazer uma roda um dia? Vamos chamar todo mundo, aí a gente faz isso. Vai ser Meu Deus, a gente vai cancelado, é sair melhor não. preso daqui, é É. melhor não, deixa quieto. Mesmo gravado a gente vai sair preso, é melhor não. Deixa, deixa. Agora vamos falar um pouquinho de história mais recente, Rô. Você, inclusive, há coisa de um mês, se eu não me engano, você pediu a Gi em casamento, no evento, certo? Minha noiva. Muito bem, a noiva, é verdade, sua noiva, eu nunca tinha me referido a Gi como a sua noiva, exatamente, sua noiva. Conta um pouquinho da história, como é que vocês se conheceram, como é que foi isso? Cara, foi meio doideira. Assim, não tem como falar que não foi destino. Quem não acredita, tudo bem. Mas não tem como falar que não foi destino.
Já era casado, e eu tava há 2 anos numa fase muito difícil do casamento, e a gente já tava, tipo, ela dormia no quarto, eu dormia na sala, a gente não se falava direito, tava numa fase bem ruim. E ela tinha há pouco tempo começado a comentar algumas coisinhas que eu postava, né? Tipo, reagir e tal. Mas, tipo, tudo relacionado a carro, porque eu só posto coisas de carro no meu Instagram. Eu não tenho Uhum. Instagram particular, né? E eu tinha gravado com um youtuber chamado Petrohead. Na época ele era muito famoso, hoje ele ainda é grande, mas na época ele tava no hype, assim. E aí eu nunca tomei enquadro na minha vida na Avenida Europa. Eu trabalhava lá já na época há uns 5 anos. E aí ele chegou, ô Dub, você tá na Euro? Tô. Meu, vamos dar um rolê de Gol? Vamos. Aí ele me buscou, a gente saiu, virou à esquerda, tomou um enquadro. Aí eu falei, não é possível, velho. Só que o carro dele, ele não ligava sozinho, tinha que empurrar, enfim, uma situação bem complicada. E viralizou muito esse vídeo, porque o policial não entendia de carro. Aí ele perguntou: seu carro é turbo? Seu carro é aspirado também? Tipo, o carro tem que ser um ou outro, pra quem não Uhum. entende, né? Ou é O turbo ou é carro, aspirado. ele é turbo alimentado, né? Tipo, Uhum. tem uma alimentação extra pela turbina, enfim. E aí a gente tomou esse enquadro. Na hora de sair, ele pediu pros policiais ajudarem a empurrar o carro. E os policiais ajudaram. Só que a galera começou a comentar e dar muito hate em cima de mim porque eu não ajudei. Como se eu fosse uma estrela. Só que eu tava sem minha cadeira de roda e eu sou tetraplégico, eu não tinha o que fazer. Ela viu esse vídeo e ela começou a me seguir, aí começou, quando eu postava alguma coisa de carro, eu fiz um jogo de pergunta num dia aleatório, e aí um cara perguntou, Deubizinho, pra que posto que você tá indo? Aí eu comentei, ultimamente só pro posto de saúde, pra gente fazer uma piada. Aí ela reagiu, começou a rir, aí a gente começou a conversar, realmente só assunto de carro e tal. Aí ela comentou, eu postei que eu tava num evento de carro e ela comentou que fazia tempo que ela não ia evento de carro mais e tudo mais, mas que ela gostava desde criança e tal, beleza. Só que, cara, na época eu devia estar com 120 mil seguidores, então conversava com 500 Muita pessoas, gente, é. seja homem, seja mulher, seja velho, seja Uhum. qualquer coisa. E aí eu tive um problema com a mesma mulher, a gente conversou, amigavelmente mesmo, a gente decidiu terminar. Isso numa terça-feira. Na quarta-feira tinha um encontro que rolava toda semana, da 272 Club. E aí eu fui. Aí eu tava, na verdade, no período da tarde pra noite, assim, eu mandei mensagem pra ela. Falei, oi, deixa eu falar. Você falou que não faz tempo que você não vai em evento de carro, né? Ela, sim. Eu falei, quer ir? Tô indo no evento hoje. Ela, tá bom, quero. Então tá bom. Aí a gente foi, se conheceu lá no evento. Eu nem gravei, o Barba ficou gravando lá sozinho. A gente passou a noite inteira conversando, a noite inteira, trocando ideia, dando risada, ela contando as histórias e tudo mais. E aí ela foi embora. Na... No sábado ia rolar o. Como é que fala? O evento da Auto Super, da antiga Auto Super, né? Já não existe mais. Uhum. E aí eu meti uma mala pra ela, que eu tinha uma amiga minha que trabalhava lá, a Cher, inclusive um beijão. E aí ela chegou pra mim, ela falou, Dub, você quer ir? Eu falei, quero. Ela, tá bom, se quiser levar alguém, você me avisa. Opa! Aí eu catei e falei pra ela, então, eu tenho lista VIP no evento da Auto Super. Se quiser, eu coloco seu nome. Quer ir? Ela, quero. Então tá bom. Aí a gente saiu de novo, aí foi pro nosso primeiro evento e tudo mais. Foi a primeira vez que a gente ficou. E agora tá aqui. 2 cachorros, nossa casa, nossos carros, fazendo nossa família. Já fazem. Quantos anos? 4 anos, né, meu amor? 4 anos Nossa, já. já? Que legal, parabéns. Isso aí. Bacana, muito bem. Rô, vamos lá. Então, Falar um pouquinho sobre o ocorrido de 2013, só para a gente dar um overview para contextualizar para o pessoal que está assistindo. O que aconteceu em fevereiro de 2013 e o que mudou da tua vida de, de lá para cá? cara, eu tava pulando do avião, o paraquedas não abriu e eu caí na montanha. Aí eu perdi as pernas, né? Porque o tubarão comeu. O Emelho, ele mordeu a perna, só que aí a água. Eu não consigo mais falar essas É coisas, porque né? o tubarão na montanha, cara, você... Não, é que eu caí no mar. O mar do Ah, lado. tá. É que eu tava em Você não Santos, ia né? perguntar de novo, a gente... Tava Ah, em tava em Santos. Santos, Santos aí a é... perna parou no Guarujá, pegou lá, então. Mas agora falando sério, eu começava num trabalho novo, na segunda-feira, a gente tava num evento, num aniversário, e aí eu tava brigado com essa minha mulher, e aí eu falei pra ela, eu tô indo embora. Ela, eu quero ir com você. Eu falei, então tá bom. Só que a gente não tava mais junto, assim, né? E aí, na volta pra deixar ela em casa, eu voltei mais cedo do que todo mundo, por causa do trabalho, que eu tinha que começar na segunda-feira. E aí, na hora que eu fui deixar ela em casa, ela falou, meu, vamos parar de briga, vamos tentar conversar e tal. E aí, ao invés de parar o carro dentro do condomínio dela, eu parei a uns 100 metros, assim, da portaria.
na hora da raiva ali, sabe? Eu vi umas 4 vagas assim, eu entrei com o carro e parei. E aí, na hora que eu falei, tá, e aí, o que você quer? Ela virou pra falar comigo, ela viu, tinha 2 caras lá, é, esperando alguém pra assaltar. E eu fui o besta que parou numa rua escura, tipo, facílimo pra assalto, por imaturidade, etc, né? Uhum. E aí eu fui assaltado, tomei 2 tiros, tomei um tiro no pescoço. Na verdade, assim, o tiro pegou no ombro. Ele atirou na minha cabeça, errou, porque eu acho que ele era vesgo. Eu levantei o braço, aí a bala bateu no ombro. Aí o osso desviou a bala pro pescoço. Por isso que eu falo que eu tomei um tiro no pescoço, que é mais fácil do que eu Uhum. Tá explicar, né? Toda explicando a tudo, é. trajetória, não sei o quê. Uhum. Caí no colo dela, o cara saiu, ela abriu a porta, pediu socorro. Nessa hora que ela pediu socorro, o cara voltou. Aí ela pulou em cima de mim, ele colocou a arma dentro do carro e atirou de novo. Só que aí ele atirou, sabe quando você atira sem ver? Só fez assim e tum. Aí ela protegeu, eu tava deitado, já tinha ficado tetraplégico na hora. E aí eu deitei no banco do passageiro. Deitei não, né? Caí. Você caiu. Aí ela protegeu o peito peito e cabeça, na hora que ela deitou em mim. E aí ele atirou, a bala pegou no quadril, bem na lateral esquerda aqui do quadril. E aí do ângulo que eu tomei o tiro, a bala veio pro abdômen. Mas não pegou órgão, não pegou nada. Graças a Deus. Oh. Inclusive esse tiro foi mais perigoso do que o de cima. Porque ele passou perto de artéria, podia ter ido para órgão, e aí se tivesse nesse ângulo, se tivesse pegado o órgão, Aí é problema. seria muito pior, porque aí ele passa pegando todos, né? Se você toma um tiro de frente, ele atravessa e faz um buraco. Uhum. Se ele vem do ângulo que eu tava ali, Não, ele já ia não sair é. rasgando tudo e Uhum. passando entre vários órgãos. E infecção ainda, né? Que aí pegou vários lugares, tudo se vazando e ia acabar É. falecendo. E aí, enfim, resumindo muito, foi isso que aconteceu. E aí veio toda a história após. Muito bem. Rô, teve quem. Bom, você passou, você saiu do hospital porque você está aqui, então isso é fato que aconteceu, certo? E, meu, você tinha quantos anos? Tinha acabado de fazer 21. Eu fiz 21 dia 22 de janeiro e eu tomei o tiro dia 17 de 17 de fevereiro. fevereiro. Muito bem, 21 anos, cara. Um menino de 21 anos, um homem de 21 anos, não Menino. interessa. Um jovem, um jovem. Cara, como é que foi depois que você voltou para casa, em relação a amigos? Por isso que até pensando assim, teve quem partiu, teve quem ficou, teve quem chegou, né? A gente sabe que também não foi uma coisa de um dia para o outro. Mas como é que foi esse momento da tua vida? Como que você se lidou com isso na época? Cara, Você assim, ó, lembra? no hospital, que foi o que me facilitou muito, foi a minha reação dentro do hospital. Eu tive uma rede de apoio absurda, assim. Não foi, tipo, um negócio normal, sabe? Ah, o pai tá ali, tá te ajudando. Não, meu pai, minha mãe, minha irmã, você tava lá todos os santos dias, independente se você podia me ver ou não. Tiago me ligando por vídeo escondido porque não podia, o Porra, Mala essa é ainda tá uma lá. boa, hein, cara? Essa é uma boa. Gente, tinha um negócio que. Desculpa eu te cortar. Tinha um aplicativo que chamava Viber. Ele faz o que é ligação do WhatsApp hoje em dia, tá? E não podia entrar com o telefone na UTI. Mas o impossível é só questão de opinião, né? Já dizia o Chorão. Aí a gente entrou, ligou pro nosso primo que mora até hoje nos Estados Unidos, né? E aí, lembra, você falou com ele, a gente conversou, conseguimos fazer tudo em off, bonitinho, desligamos, legal. Aí no dia seguinte a gente falou para um outro primo nosso que também vira e mexe estava no hospital, um abraço pro Mala. Só que a hora que ele foi fazer, eu não sei se você lembra disso, a enfermeira-chefe pegou. Sei. Vocês rodaram, tipo, meu, ela deu uma prensa no Mala. Meu, não pode, isso aqui desregula os aparelhos, cara. Não é porque a gente não quer que ele fale com ninguém, tem todo um porquê, né? E aí eu lembro A frequência do celular zoou. dessa passagem aí do ocorrido, né? Foi. Mas, tipo, eu tive. O meu avô também ia bastante pra lá. Sim. A minha ex-mulher também, obviamente, ficava lá todo dia. Então, eu tive uma rede de apoio muito grande. Dessa galera, hoje em dia, né, segue a vida, a gente não é próximo, mas são pessoas que ainda estão comigo. E se eu sei que se eu ligar pra todo mundo que tava lá, ainda vão estar comigo. Uhum. Eu sei que a gente, por exemplo, a gente não se vê todo mês, por exemplo. Se vê mais aniversário, festa, essas coisas. Mas se eu te ligar às 4 horas da manhã numa segunda-feira porque eu preciso fazer alguma coisa, você vai me ajudar. Sim, E claro. vice-versa. E vice-versa, exato. Amigos da época, hoje eu já não tenho mais nenhum. Alguns porque realmente não queriam ter um amigo cadeirante do lado, pelo trabalho. Outros pelo também seguir a vida, teve filho, foi abrir empresa, seguiu uma outra área, mudou para outro lugar, enfim.
Mas foi uma fase difícil e libertadora ao mesmo tempo. Foi bom porque toda pancada que eu podia tomar da dificuldade de ser cadeirante, eu tomei, mas em sequência. Não dava tempo de respirar e levar outra. Você toma um soco, toma outro e tá, porra, beleza. Apanhei, calejei, aprendi a desviar e segue o jogo. Então, os médicos sempre falam no hospital, né? A parte difícil não é a hora que você tá no hospital e você fica cadeirante. O problema é na hora que você chega em casa e você vive a realidade. Isso realmente faz sentido. Então, eu tive problema com essas amizades que eram que sumiram e não falaram. Tipo, eu via eles saindo todo mundo junto, mas ninguém me chamava, não falava mais comigo, não ia me visitar nem nada. Tive a dificuldade da questão do trabalho, porque eu tava para entrar no trabalho na segunda-feira e eu fiquei em coma 15 dias, então nem falei mais com a mulher. Quem falou com a mulher foi minha mãe, explicou o que tinha acontecido. Dirigir era minha paixão e eu tive que vender o carro enquanto estava no hospital mesmo. Então eu tomei uma cacetada de pancada. Tem gente que não gosta disso, prefere passar fase a fase. Eu dou graças a Deus porque eu sempre tive esse perfil de, tipo, que foi pra acontecer de ruim, mas dá cacetada logo, termina o que precisa terminar pra eu começar a recuperar logo. Eu não gosto de ficar de pouquinho em pouquinho. Então, foi uma fase pra mim muito importante pra ser o que eu sou hoje e quem eu sou hoje, sabe? Aprender a lidar melhor com questão de amizade. Tanto que eu tive, infelizmente, recentemente, alguns episódios com um amigo que teve atitudes que eu não gostei, eu não acho bacana, e eu já soube lidar muito fácil. Eu, tipo, você fez merda, não vou te revidar, cara. Tá tudo bem. Só me afasto de você e segue sua vida. Eu tenho um histórico disso, então foi mais um. Aí agora, depois de velho, a gente aprende a selecionar um pouquinho melhor os amigos. A gente descobre que a gente não tem 40, 50 amigos, né? Exato. O clichê do amigo se conta no dedo começa a fazer muito mais sentido É a quando você tal da começa a ficar mais velho. maturidade, né, cara? E conforme a gente vai crescendo, às vezes até vai na mão do nosso primo Diego, que não tem um dedo, né, cara? Ficam menos dedos para se contar os amigos. Um abraço pro Diego também. Diego menos um. Isso aí, Robô. Eu ia te perguntar de onde veio essa força, você já respondeu, né, cara? Todas as pauladas que vieram te calejaram e te deixaram para você chegar no fundo do poço e Mas depois. pensa assim, ó. Por exemplo, um acontecimento que me marcou demais. Você sabe o quanto eu sou próximo do Thiago, né? Que é o nosso primo, inclusive. A gente sempre teve uma rivalidade muito grande em tudo. A gente disputava até quanto cada um ganhava. Eu tô ganhando 1.000, mano, vou ganhar 1.100. Mano, eu fiz 3 gols no jogo, eu vou fazer 4 gols. Só surfando que eu não tinha chance, mas o resto a gente brigava em tudo. Futebol, kart, paintball, videogame, tudo. E aí a gente tava em casa jogando videogame, ele veio a primeira vez aqui. E aí eu falei pra ele, cara, eu não consigo ainda fazer praticamente nada no jogo que a gente jogava, né, o FIFA. Na verdade era Pro Evolution na época. E tinha um bug do jogo que você lançava a bola da lateral pro ponta. E passava por todo mundo e o ponta saia correndo antes do lateral. Então você tinha uma puta vantagem. Só que você tinha que fazer. Você tinha que ir manualmente, colocar no lateral e o lateral adiantar essa bola. E eu não consigo, porque não mexo o dedo. Na época, hoje eu já consigo, mas na época É eu isso não que eu ia conseguia. falar, anos atrás. Eu tava começando a mexer o braço e tal, né? E aí, que eu não mexi o braço, né? Você sabe? Pra quem não sabe, eu não mexia absolutamente nada. E aí demorou, eu saí do hospital começando a levantar o punho e tal. Hoje eu já consigo mexer algumas coisas. E aí eu falei pra ele, porra, velho, vamos pelo menos cortar essa mecânica do jogo. Vamos fazer normal, passe, chute, corre. Aí ele catou e falou, não. Quem se fudeu foi você. Eu consigo fazer, o problema é seu. Aí, tipo, na noite, assim, eu fiquei pensando naquilo que me marcou demais. Claro que poderia levar muito pelo lado ruim, do tipo, mano, cadê a empatia, né, velho? Não tô fazendo porque eu sou ruim, é porque fisicamente eu não consigo. Só que isso me mostrou um lado, exatamente nesse ponto, do tipo, cara, o problema é meu mesmo, tá certo. O mundo quer que se foda, desculpa a palavrão, mas quer que se foda que eu fiquei cadeirante. Ninguém tem nada a ver com isso, o problema é meu. Meu, da minha mãe tava segurando ali a pancada comigo e já era. E aí, foram lições que a gente veio aprendendo muito grande. E aí, finalizando esse assunto, esse é o ponto, do tipo, eu consegui superar tudo isso de acordo com o nível de apoio, de rede de apoio que eu tive e das lições que essas mesmas pessoas me deram. E hoje, eu repito, como eu falei, né, me fizeram ser quem eu sou. Não que eu tenha chegado a alguma coisa longe, mas
chegar onde eu cheguei, mesmo com certas dificuldades físicas. Não, você chegou, você tá chegando e é só caminhada. Onde vai chegar lá no Caminhada é ótimo. futuro? Caminhada é Caminhada. ótimo. Esse é o corte. Vai ser o corte do episódio, vai ser esse. Rodrigo na caminhada. É isso aí, muito bem. Uma frase da Bíblia, levanta-te e anda, né? Como é isso aí? Vamos lá, vamos nessa linha. É isso aí. Hashtag cancelou. Então, Rô, eu ia te perguntar outra coisa. Aliás, antes desse ocorrido, você tinha planos para o futuro? Você tinha planos para sua vida? O que você queria? Porque eu lembro, e eu sempre falo isso para todo mundo. Você sempre foi um cara muito determinado. Qualquer coisa que falassem pra você, eu duvido você chegar lá e fazer isso. Você ia fazer e fazia bem feito. Você sempre foi assim. Você sempre foi assim, Sim. certo? Você tinha planos pra sua vida, assim, tipo, o que você queria ser? Você queria ser jogador de futebol? Você já queria ser empresário? Como é que era o Rodrigo? Cara, nessa questão profissional eu sempre fui muito focado. Eu tive realmente o objetivo de ser primeiro jogador de futebol, até pelo sonho que o Thiago me apoiava, né? Ele me levava pra escola de futebol, me levava pra Banco do Brasil, as peneiras ele me levava, ele me apoiou bastante. Hoje ele fica muito puto com isso, porque eu não segui a carreira, mas eu sei que eu não era bom o suficiente. Eu gosto de me empenhar onde eu sei que eu sou muito melhor do que a maioria. Então, eu sabia que eu não era bom o suficiente no futebol. Saí, falei, vou trabalhar, então eu vou ter minhas próprias empresas um dia, vou trabalhar para aprender para um dia ter a capacidade de ter uma empresa. E aí foi onde eu acabei me focando na área de área empresarial. Foi ali com 17 anos. E aí com 19 eu já abri minha primeira empresa. Legal. Rô, antes do canal do YouTube, né, dos eventos de hoje, que a gente vai chegar nessa parte empresário. Então, o que era essa primeira empresa? Como é que era o teu dia a dia? O que você fez antes do canal? Como é que era isso? Cara, eu com 15, 16 anos ali, eu capotei o carro da minha mãe, peguei escondido o carro, saí com o carro, fiz merda, bagunça na rua, bati o carro e capotei. Ninguém se machucou, tudo bem. Só que ficou o prejuízo. E aí meu pai falou, você vai pagar essa porra, quero nem saber. Você fez merda, vai ter que segurar a bronca. E aí ele me colocou pra trabalhar numa loja, chamada Classic Som, 2011, mais ou menos. Ah, 10, 11 ali, quando eu tava terminando a escola. E aí eu comecei a trabalhar pra poder pagar o carro. E o cara chegou, porque ele era muito amigo do meu pai, a rede era muito grande, eram 24 lojas. E aí ele chegou e falou, meu, coloca ele lá na administração, a gente acha alguma coisa pra ele lá. Aí meu pai, não, não, não. Eu olhei, entrei, ali tem sujeira lá embaixo, manda ele varrer. Aí eu dei risada, e meu pai não riu. E era verdade, ele mandou o cara colocar. Passou, aí eu ficava, tipo, limpando a loja e ajudando. Aí eu comecei a ajudar os caras a instalar som, trava de vidro, essas coisas. Passou esse ponto, o cara chegou meu pai e falou, meu, o moleque tá desenvolvendo, ele já tá começando a instalar as coisas, eu nunca pedi nada e, porra, não dá pra deixar ele lá, eu tô perdendo. Ele, cara, não, deixa ele mais um mês lá. Aí fiquei mais um mês apanhando. Chegava em casa com a mão cortada de engatar, de colocar engate, cortar a mão nos ferros e não sei o que, meu pai dava risada. E aí, quando eu evoluí o suficiente, o cara chegou pra mim e falou, olha, eu ganhava tipo R$ 100 por mês. Eu ganhava mais de vale transporte do que de salário. A intenção era essa do meu pai mesmo. E aí eu peguei, aí eu subi, ele me colocou no estoque, aí eu comecei a aprender a gerenciar todo o estoque, aí eu comecei a dar entrada, nota, aprendi tudo, aí uns vendedores faltavam muito lá. E aí eu comecei a atender a venda, e aí eu comecei a aprender a vender também. Então, tipo, no final das contas, Você aquilo fez ali um me processo de moldou. trainee, velho. Eu aprendi Do com A a Z, fez tudo. 17 anos, que foi quando eu entrei lá, até os meus 19 anos, 19, 20 anos, eu aprendi tudo como uma empresa funciona. Quando eu saí de lá, eu era o braço direito do dono, em questão de coisas mais sensíveis. Por exemplo, precisa receber sei lá, R$ 27.000, 412,13 centavos para depositar ou para levar não sei o quê. Era a pessoa quem fazia ou a irmã dele. Então eu saí de lá, tipo, eu já administrava, sabia administrar a empresa dele inteiro e era muito novo para isso. E aí eles contrataram uma menina do Rio de Janeiro para fazer venda online e essa menina passou um mês e, sei lá, vendeu 200, 300 reais online. Na época o Mercado Livre tava começando a pegar força já e tal. E aí eu liguei para ele e chamei, cara, deixa eu tentar. Posso, não tem nada a ver com a menina, eu faço daqui. Pode, eu fazia em casa. Eu trabalhava, chegava em casa, trabalhava de novo, mas sem ganhar nada mais.
E aí, no primeiro mês, acho que eu vendi, tipo, 5, 6 mil reais. Caramba. No Mercado Livre, em site que eu criei também e tudo mais. E aí ele achou do caralho, demitiu a menina e me colocou pra cuidar dessa parte de marketing. E aí eu fiquei lá, a gente vendeu bastante. E aí eu pedi pra ele depois, sei lá, 6 meses, um ano, eu cheguei pra ele e falei, cara, a gente já tá vendendo bem. Você não tá gastando um... Ele não gastava nada com divulgação. Eu ficava mandando mensagem em grupo de Facebook, essas coisas pra tentar vender. E aí teve um mês que ele falou pra mim, a gente vendia em torno de 20 mil, eu ganhava, sei lá, tipo, 1.500. Uhum. E aí ele chegou pra mim, eu falei pra ele, cara, eu queria um aumento e eu queria uma verba pra poder de divulgação. Aí ele catou e falou, beleza, eu não tô agora, mas faz assim, bate 30 mil que eu te faço. Eu falei, cara, é muita coisa aumentar. Ele, cara, faz, que eu sei que você merece. Aí eu, tá bom. Aí eu trabalhei mas igual um idiota. Bati a meta, chamei ele, acho que era 27 mil a meta, se eu não me engano. Chamei ele, mostrei tudo, ele falou, puta, cara, mas eu realmente não tenho condição. Aí eu catei, então tá bom. Aí no dia seguinte eu pedi a demissão, e aí eu fui pra uma outra empresa que já tinha me chamado. E enquanto isso eu comecei a fazer minha primeira empresa. Que aí que foi, nem lembro o nome dela mais, cara. Eu não lembro, mas era uma agência de marketing digital. Na época o marketing digital não era o que era hoje. Sim. Era a ideia de estar online, porque pouca empresa estava online. Isso 10, não, 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás. E aí criei essa agência. Eu não sei se eu tô atropelando as perguntas, aí você me Não, corta, não, vai tá? contando a história, tá ótimo. Aí tive a agência, a gente pegou alguns clientes muito bons, inclusive o que mais pagava era daqui do Ipiranga. E aí eu fiquei um ano com essa empresa, só que eu acabei caindo num golpe por causa de um amigo meu que errou um negócio e uma suposta amiga me processou e eu acabei perdendo a empresa e eu perdi esse cliente que pagava mais e aí eu não tinha mais condição, porque eu tinha acabado de investir em funcionário e equipamento e não tinha mais condição de pagar eles, eu tive que fechar a empresa. Uhum. E aí que surgiu todo o caso, que eu perdi a minha primeira empresa, voltei pra CLT, trabalhar lá em Diadema, tipo, eu recebia X, comecei a receber, tipo, 10, 15% do que eu recebia por mês, porque eu precisava voltar a trabalhar, não me Sim. interessava a função, eu queria voltar a trabalhar. E aí, inclusive, quando eu tava nessa empresa, você tava tentando arrumar pra mim um cargo de representante. Eu lembro que você falava, mano, você vai ter tal carro, o salário é tal, e não sei o quê. E eu, nossa, se der certo pra mim, Mão na estourei. roda. E aí surgiu a oferta do Grupo Folha para gerenciar a área de projetos especiais deles. E aí eu fui lá, fiz a entrevista na terça-feira, passei, era um salário muito bom. É, Passei na terça, na quarta ela me ligou e falou, Rodrigo, seu histórico é com marketing digital. O pessoal da UOL viu e eles estão pedindo para você vir aqui também, que é o mesmo grupo. Quinta-feira eu fui, fiz a entrevista com os diretores da UOL. Eu lembro até hoje porque, cara, era uma mesa assim, só que aqui era tudo vidro, já era pra fora Redação. não, era pra fora do prédio, né? Tipo, Ah, a tá. parede do prédio era o vidro Uhum. aqui. E aí eu fiquei, tipo, com caras que eu já conhecia, que é do marketing digital, só eram pessoas grandes, na época não tinha muita gente grande, na minha frente fazendo pergunta, eu tomando água, boca seca pra caramba, eu olhava pra cá, tipo, vendo lá embaixo, e aquele, nossa senhora, nervoso pra caramba. Na sexta-feira ela me ligou e falou, parabéns, você passou nas duas, só que agora a gente não sabe onde você vai trabalhar, porque é a mesma empresa, né, mesmo grupo, então a gente vai conversar, na segunda-feira eu te ligo pra você poder, pra passar pra você as funções e qual vai ser a proposta. Aí eu falei, beleza. E aí foi o caso. Não, eu passei na sexta, na segunda-feira eu começava, no domingo eu tomei o tiro. Entendi. E aí, só a questão do canal, né, que acabou faltando. Não, O é isso que eu, canal, é isso que eu ia saber. Então, agora fala, Hum, vamos pro canal. Você só criou um canal, é ele que corre até hoje? Não? Como é que foi nada, essa história? tô no terceiro. Eu criei o primeiro canal, já era chamado The Brasil. The Como é que Brasil. chegou o nome? Como que você escolheu esse nome? Cara, eu queria Drift Brasil. E já tinha. Uhum. Eu adorava Drift. Nunca tinha feito, nunca tinha visto de perto, mas eu adorava acompanhar pela internet e tudo mais. E aí, eu também tinha um jogo chamado Midnight Club Dub Edition, que eram uns carros com rodão e tal, eu achava muito legal. Aí eu entrei, beleza, já tem o Drift Brasil. Aí eu coloquei Dub Brasil, tava liberado ainda, dava pra registro. Eu falei, cara, eu vou pegar. Aí eu peguei, fiz o registro do site, fiz o registro do canal e comecei a gravar. Eu fiz nesse mesmo grupo que eu falei, 272, que eu conheci a Gi, foi o único vídeo que eu gravei andando.
porque eu gravei o vídeo, não postei, e logo depois tomei o tiro. Então esse vídeo se perdeu, não faço ideia de onde tá. Mas eu criei o canal ali, antes de ficar cadeirante. Eu criei o canal dia 30 a 31 de dezembro de 2012. Aí eu gravei o conteúdo em janeiro e em fevereiro eu tomei o tiro. E aí, quando eu voltei, eu sabia que eu tinha uma limitação física para poder trabalhar. Então, a logística de trabalho é muito difícil, tem que ser lugar adaptado, tinha que ter alguém para me ajudar a ir no banheiro, tinha alguém para pegar comida. Eu não ia conseguir teclar, eu trabalhava com marketing digital, eu precisava de teclado. Então, eu teria algumas dificuldades. Eu me aposentei por invalidez. Na verdade, o governo me aposentou, né? Eu não tive nem escolha. E aí, eu catei e peguei e falei, beleza, o que eu tenho na mão agora, né? Além de deficiência, eu preciso aproveitar o que eu tenho. Eu não tenho mais movimento, eu não tenho mais condição física, mas eu ganhei uma coisa que é o que a maioria não tem, que é tempo. Então eu vou aproveitar esse tempo para poder tentar fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a pegar vídeo dos outros, cortava e fazia uma compilação de um assunto em específico. Então, por exemplo, você pega um vídeo seu gravando o carro, e aí tem um momento que aparece um Lancer Evolution acelerando. Aí eu pegava esse trecho, fazia uma compilação de vários trechos de vários vídeos relacionado àquele assunto, por exemplo, o Lancer Evolution. E aí eu postei e eu fiz tipo vários vídeos, postei e deixei. Até esqueci, deixei programado assim, esqueci. Até o dia que o Léo, meu primo, chamou, mano, você viu, você tá mal famoso. Eu falei, como assim? Cara, você já tá, sei lá, 10, 15 mil seguidores. Caramba. Eu falei, nem a Isso pau. no YouTube? No YouTube. Aí eu, sério, isso, 2013 já, 2013 e 14. Uhum. Aí eu, sério, ele, sério, mano do céu. Aí eu catei e comecei a gravar, fazer mais conteúdo assim. Até a hora que, tipo, estourou muito o canal foi, tipo, foi muito rápido, porque eu comecei a postar racha na rua é um tema polêmico, e naquela época a gente tinha muito menos acesso a esse tipo de coisa, então eu fui, tipo, um dos primeiros, não primeiro, né, tinha muita gente maior, mas um dos primeiros da primeira leva, vamos dizer assim, Uhum. a começar a postar esse tipo de conteúdo. E aí eu cresci muito até o dia que eu saí, entre aspas, na TV, o Dória, já estava grande, o Dória, o secretário de segurança do Dória, na época, quando ele era prefeito aqui, fez uma entrevista falando de um racha que teve de madrugada e um cara morreu, matou uma outra pessoa, e ele usou o meu canal como referência de coisa que deveria acabar. E aí saiu, né, um monte de gente me ligando e tudo mais. Aí eu falei, beleza, né? Agora eu já entendi que o negócio é um pouco mais sério, eu tô chegando num patamar diferente. E eu também tava, na época, eu tomei strike porque eu pegava conteúdo dos outros. Uhum. Então juntou um monte de coisa e eu falei, beleza, vou fazer um canal novo. Aí eu criei o canal Vida de Tetra e comecei a postar meu dia a dia, eu, o Léo e a Carol na época lá. O Léo que editava pra mim ainda e o Dub Brasil ainda tava lá, só que aí eu comecei a postar conteúdo de carro lá que eu mesmo gravava. Só que eu demorei pra engatar um tipo de conteúdo que a galera gostasse. Então eu fiquei um bom tempo com o canal sem visualização nenhuma. Tipo, eu tinha 30, 40 mil visualizações por vídeo, mesmo sendo, tinha 240 mil, 230 mil seguidores, Uhum. isso é bastante pra época. E quando eu comecei a postar meu próprio conteúdo, era tipo 1.000, 2.000, 3.000. Aí eu falei, cara, isso aí é número de canal novo. Só que depois de tentar e não ir, aí eu criei meu canal novo. Aí eu vendi o meu canal, ele virou Luiz Cesarino, que é o cara que comprou, que ele queria virar youtuber, acabou não virando. Fiquei com Vida de Tetra e criei o... Não, desculpa, tirei o Vida de Tetra e coloquei do Brasil nele. Ah, porque você tinha vendido, o cara mudou, É. né? Uhum. Aí eu peguei, aí eu mudei o nome, tirei o conteúdo do Vida de Tetra e comecei a gravar o conteúdo. Aí foi um canal que já cresceu nessa base, que aí foi onde veio a Avenida Europa e etc. Aí veio um pessoal ruim aqui gravar comigo, editor ruim. Ó, gente, só pra vocês saberem, além da noiva dele, além da primeira dama do Drift, agora que joguei lá em cima, hein, gente? Tá aqui também o Gabriel, que é o editor, Minha é amante. isso, né? E amante do Dub. Tá aqui com a gente. Quer dar um oi? Vem cá, Gabriel. Vem cá, vem cá. Escolha. Tudo bem? Esse é o Gabriel, tá aí com a Ele é minha amante, gente. no caso. Tá E aí, o que demitido. ele faz hoje? Como é que é? Aliás, como é que é o dia a dia de vocês, da empresa agora, falando do canal? Como é que é? O canal virou um braço das minhas empresas. Hoje eu tenho 4 empresas. Como é que chegou nas empresas? Do canal para as empresas? O canal ele Como é cresceu muito. Aham. Boa parte, quer dizer, boa parte não, 99% por causa do Japa e do Barba. Hoje o Barba já não trabalha mais comigo, ele foi seguir uma outra carreira.
E aí ficou o Japa. E aí o canal hoje, quando o canal estourou, eu comecei a usar ele para divulgar meus eventos. Eu fazia encontro de carro, foi bem, lotava e tal, era de quinta-feira, aí teve a pandemia, fechou, não podia ter mais. Quando voltou, um grupo chamado 4TW, que inclusive está tendo agora, enquanto a gente está se falando do evento deles, me chamou para fazer uma parceria para divulgar o evento deles e eu ganhava a minha parte ali, como se fosse uma sociedade. Fizemos o evento, foi bem legal, eles participaram comigo, o Japa e a Gi, né? E foi bem legal. Acho que você não foi nesse. Meu pai foi, minha mãe foi uma galera, porque é Interlagos, né? Tava pertinho para eles. E aí, passou um tempo, eu continuei trabalhando igual doido, peguei os patrocinadores, comecei a investir, né, em carro, em conteúdo e etc. Até a hora que a Gi já tinha falado para mim desde o início que o sonho dela era ter um evento. Ela começou o evento dela, aí eu comecei a divulgar toda vez o evento dela. Quando teve a terceira edição, o negócio estava estourado, todo mundo falando do evento. Era um evento, um formato bem diferente que ela criou, que hoje a nossa empresa principal é o Midnight. Uhum. E o Midnight é dela, ela criou o evento, sabe? A base é dela. Só que ela... Uma mulher foda pra cara. Nossa, ela teve sorte. Ela teve sorte, no caso, né, de me conhecer. E aí eu cheguei pra ela e falei, cara, assim, respeito a sua história, respeito o que você fez, mas eu preciso pensar um pouco em mim também, e meu sonho também era ter evento, já tive eventos, e eu vou fazer meu evento. Aí ela chegou e falou, cara, não precisa disso. Você é meu namorado, você tá divulgando o evento pra caramba, você me ajudou a ter ideias e trabalhar nele, pega metade pra você e vamos fazer o evento. Aí eu falei, beleza, então vamos, o evento é seu, eu trabalho nele até e vamos ver como que funciona. Como se eu fosse um funcionário dela, é assim que a gente segue como base. E aí o canal, tipo, eu usava o canal para divulgar o evento. Uhum. Hoje o evento passou o canal e eu uso o canal, o evento para divulgar o meu próprio canal. Porque o negócio, o jogo virou muito. Então, a partir dali a gente começou a virar o jogo, né? E aí o canal virou, eu tirei os patrocinadores, hoje eu trabalho só com, eu tenho parceiros, que é a Betis Garage e a loja Toy Store, Uhum. mas não tenho patrocinadores em si. E eu uso o canal único e exclusivamente para ter o conteúdo, melhorar a minha imagem como influenciador e também divulgar meus próprios eventos. E aí eu fiz o Midnight, o evento cresceu, hoje a gente está no topo, assim, não vou falar de outros eventos em geral, mas se pegar os 3 melhores, assim, do Brasil, com certeza a gente tá no meio deles. E em questão de número, em questão de marketing, investimento, estrutura, tudo. E aí a gente pegou, passou um tempo, o Midnight tá chegando no máximo que dá de estrutura, vamos criar outro evento. E aí eu fechei com a Underground, que também vai acontecer hoje à noite, que é o evento que eu falei pra você. Fiz o evento com os meninos, o Lucas e o Vini, são meus sócios, eram meus sócios. A gente fez o evento, cresceu bastante. Só que eu tinha uma visão muito diferente deles. Uhum. Eu sou o cara que eu tô cagando se vai dar dinheiro ou não. Eu gosto de arriscar. Fazer algo diferente que ninguém fez. Tipo, descobrir caminhos, sabe? E eles eram mais conservadores, tinham umas ideias mais calmas, mais tranquilas, algo mais progressivo. Aí eu cheguei pra eles e falei, cara, a metade do evento era meu, né? Eu falei, top pra vocês. Eu ganhei dinheiro com os eventos. Não quero nada por ter ajudado a empresa a crescer, porque eu já me senti satisfeito, tudo bem. Uhum. Top pra vocês, não é por dinheiro, sempre foi pela amizade que a gente tinha, tal evento, e eu vou... Aí, né, por trás disso, teve o Arthur De Luca, que é meu sócio hoje, que ele deu algumas ideias muito legais, que ele pensa muito mais próximo do que eu penso, de caminhos e etc. E aí eu falei pra eles, olha, eu vou abrir uma produtora de eventos e vou começar a cuidar dos eventos dos outros. Passar essa expertise que eu tive. Sim. E aí conversei com eles, tudo bem. E aí conversei com o Deluca, a gente abriu uma produtora de eventos. A gente comprou toda a iluminação que a gente... Hoje não tem evento não sei na América do Sul, mas no Brasil não tem evento que chega perto do que a gente investe em iluminação. E com o que eu gastava por evento, era mais fácil comprar. E aí o Arthur falou, bora pra cima, então vamos comprar essa porra. Aí a gente comprou, criou toda a estrutura da produtora. E aí a gente viu e falou, meu, a gente tá com todo o equipamento, toda a expertise, tem tudo. O evento é muito mais barato a gente produzir do que era antes. A gente, sem zoeira, a gente deve ter diminuído em torno de 30, 40 mil reais o custo de uma edição. Só Poxa, com as coisas que a gente isso é comprou. muita Claro coisa, que a gente né? tá pagando as coisas agora, Sim, mas uma hora equilibra e em depois... janeiro, por exemplo, a gente já tá no lucro Pô, disso. que legal. E aí ele falou, vamos fazer um evento nosso. Falei, bora. Que aí veio o The Kings, foi onde você foi lá ver.
Aí o The Kings tem uma proposta diferente do Midnight, uma base dele, mas uma proposta diferente do Midnight. E agora eu tô administrando essas empresas e uso os meus canais para divulgação dos meus próprios eventos. Então eu tenho a produtora, que aí eu falo com quem quer fazer evento, não preciso de divulgação disso. O Midnight e o The Kings, que são divulgados através das minhas redes, e as redes que a gente está fortalecendo agora, que a gente está criando o conteúdo para venda de ingresso, através do próprio Arthur De Luca, do Japa e da Gi. Os dois estão estourados, que eu até conversei com você antes. Os dois estão estourados, o conteúdo deles está muito bom. Automaticamente eles divulgam. Eles vão acabar ganhando seguidores, vão poder divulgar, vão vender mais ingressos pra gente. Então, eu criei um 360, assim, sabe? Eles criam um ecossistema. Eu tenho um alimenta o outro. Só que eu tenho o cara que me fornece a comida porque é amigo meu de 10 anos. Aí eu tenho já a minha equipe formada que trabalha nos meus eventos. Eu tenho a estrutura já comprada que eu comprei de rádio, colete, iluminação, estrutura, tenda, né? tudo. Tenho a minha própria equipe de divulgação. Eu tenho, tipo, um 360 muito grande. Então, sempre uma empresa minha tá ligado com alguma outra coisa minha também. Não tem, tipo, sei lá, uma imobiliária da vida, que eu não tenho como juntar, vincular elas. É tudo junto. Então, hoje o Japa e a Gi, eles fazem exatamente a base da pergunta, né? Qual a função deles e como tá. Eu brinco com eles que ninguém tem função em nenhuma empresa minha. Todo mundo é pau pra toda obra. Se o Japa precisar ir buscar um pneu para um piloto que vai andar e tá vindo não sei aonde, ele vai. Se eu precisar do Japa que ele busque, que ele faça, que ele crie, que ele edite um vídeo, ele faz. Hoje a função dos dois, claro, a empresa também é da Gi, mas a Gi, ela tem outros pontos, né? Porque ela tem que cuidar de mim, porque a gente não tem enfermeiro. Ela tem que cuidar de uma casa, e a nossa casa, de questão de terreno, é uma casa grande. Então ela tem que fazer tudo que... Cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar dos cachorros, comida, lavar roupa. Ela faz tudo e ainda assim tem que administrar a empresa. Então a gente acaba dividindo um pouco as tarefas e aí fica o resto pro Japa. E o Japa, ele é hoje o braço direito. Tipo, não vai me impedir aumento, mas se ele sair, a minha empresa não dura um mês. Eu vou ter que sair contratando 4 funcionários para fazer o que ele faz sozinho. Então, eu criei um time forte, sabe? Tipo, eu sei que tá aqui, tirei pessoas que eu não podia confiar, trouxe pessoas que eu podia confiar e comecei a ensinar a elas a fazer as coisas, que eu brinco que é mais fácil você ensinar uma pessoa leal a fazer alguma coisa do que alguém que saiba fazer alguma coisa ser leal. Ah, sim, sem dúvida. Então eu prefiro muito mais chamar o Japa e falar, ó, tanto que ontem, né, a gente fechou um curso para ele que ele tinha vontade de fazer. Vai mapas... aprender a ler, Japa? Parabéns! Alfabetização para adultos. Não, na verdade é um curso para... É um curso para dar banho em cadeirante, que era o sonho dele. Aí, ó. É do Lucas. Aí, mas um curso de... Pô, que legal, cara. Não sei quando vai ser esse corte, mas tudo bem. É um curso de mapa 3D, que hoje nenhum evento automotivo... tem na verdade, que faz, 2 que fazem, mas não com uma estrutura bacana. Então, de drift, por exemplo, não tem nenhum. E aí a gente chegou nele e falou, meu, quer aprender essa porra? Quero, então vai. Comprou o curso lá, vai comprar, né? Pra ele poder fazer o curso. Por quê? Com a produtora de eventos, ele vai poder fazer os mapas pra gente poder vender para as empresas que a gente tá fechando. Claro, mais um braço. Também vai fazer dos meus próprios eventos, então entra naquele ecossistema que eu falei. Uma pergunta sobre o ecossistema. Ele foi acontecendo ou você projetou tudo? Como que foi isso? É o resumo da minha vida inteira, adaptação. É o exemplo que você acabou de dar. Vocês viram uma oportunidade aqui que ele vai poder atender tanto o público interno, vamos dizer, né, os próprios eventos de vocês, quanto também outros clientes. É isso. Sempre a minha vida sempre se resumiu a qualquer tipo de adaptação. Então, beleza, eu tô cadeirante, não posso mais ir trabalhar, mas eu tenho tempo. Então, vou pegar o tempo para poder ganhar dinheiro, porque ninguém tem tempo para poder fazer um canal igual eu vou fazer. E eu tinha aposentadoria, então tinha garantia ali de R$1.000 por mês, então tá tudo bem. A questão da empresa foi a mesma coisa. Eu peguei, queria ter o canal e fiz o canal crescer. A partir desse momento, eu me adaptei ao ver que eu podia usar o meu próprio canal para divulgar outros eventos. Ou, no caso, o meu próprio evento. Então, divulguei para lá. E aí eu percebi que eu tinha uma expertise muito grande em evento, que eu fiz algo que ninguém tinha feito ainda no Brasil, que me destaquei bastante, e que eu podia usar isso e a grana que estava entrando para investir para criar a própria produtora. Aí a gente criou a própria produtora de eventos. Começou a dar certo, começamos a fechar alguns contratos, e aí na hora que a gente olhou, falou, meu, a gente tem estrutura.
Então não compensa a gente fazer só eventos para os outros. A gente pode fazer o evento nosso, baixar o custo, porque a gente compra as coisas, vai ter um evento por mês. Pra gente é muita vantagem. A gente consegue diminuir o custo de tudo. Se eu chego numa empresa que me aluga essa caneca por R$ 4.000 a cada 2 meses, eu falo pra ela, meu, faz 3.000, 2.500, mas eu vou te alugar todo mês. Então a gente conseguiu diminuir todo esse custo em cima disso. Aí a gente veio e se adaptou de novo. E daqui a pouco eu vou me adaptar a alguma outra coisa de novo. Legal, muito bem. Rô, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando do universo dos carros, agora eu quero que você conte um pouco o episódio Liberty Walk. Conta para quem não entende, não sabe exatamente o que que é e o que que foi feito com o seu carro, como que se chegou a isso, como que você conseguiu ter acesso ao cara. Conta pra gente essa história. Cara, resumindo, vou até olhar pra câmera, foi o maior evento de drift que rolou na América Latina. Nunca nenhum evento chegou ao patamar do que rolou lá. E não é arrogância, falta de humildade nem nada. São números, são fatos, são comentários, são histórico, é tudo em cima. A Liberty Walk nunca veio pra América Latina, nunca tinha vindo. E eles são gigantescos, né? Os caras fazem carro do Lando Norris, Justin Bieber. É isso que eu falei, ela é uma empresa customizadora Isso. de padrão Eles nível fazem mundial. Isso. Eles fazem um wide body. O wide body é um kit, um body kit que você faz pro carro, que ele alarga o carro e fica com a característica da própria empresa. Pessoal leigo, assim como eu, lembra da TV Wide, que alargar wide body. Você tem o carro que é dessa largura igual desse microfone, você coloca um kit que ele fica mais largo e muito mais agressivo, visualmente falando, né? E aí eles são gigantescos, né? Fazem Ferrari, Lamborghini, Porsche, fazem todo tipo de carro. O foco deles é muito em GTR. É uma empresa japonesa, eles são japoneses mesmo. E aí o Wataru Kato, que é o criador, ele fechou com uma empresa chamada Mini GT. A Mini GT é uma empresa que é parceira deles, que fabricam as miniaturas. O Murilo é o brasileiro responsável por isso. Ele combinou com a Liberty Walk de trazer eles para cá, para um salão, chamado Salão Diecast. E aí eles toparam, negociaram, toparam, beleza. Então a gente sabia que a Liberty Walk ia vir para cá. E aí eles comentaram, pô, a gente queria aproveitar em um evento de carro lá. O evento deles era dia 18, 19 e 20. E aí o meu evento também era dia 19. Só que alguns meses antes, um outro evento lá da aldeia me ligou e falou, Rô, eu tenho que fechar, eu fechei uma parceria com uma empresa e eles vão precisar do evento no dia 19. Você tem como trocar comigo, mano? Eu falei, tá bom. Que dia que é o seu? Dia 12. Tá bom. Aí ele, poxa, mas quando você quer, né? Porque normalmente a gente paga por isso. Aí eu falei, gato, eu nem anunciei a data. A galera não sabe que vai ter evento dia 12. Então, pode pegar a data pra você, pega o dia 12 e tá tudo bem. Aí ele, porra, do caralho, beleza, obrigado. E aí eu tenho um cara chamado Didi Nambei, ele é japonês também, amigo meu. Ele me ligou, a gente fala de madrugada, porque ele, lá no Japão, né? Fuso horário. Aí a gente tá de madrugada conversando, ele falou, meu, a Liberty Walk vai pro Brasil, você ficou sabendo? Eu falei, cara, comentaram comigo. Aí ele, meu, você podia ver pra eles fazerem evento, se quiser eu falo com eles e tal. Eu falei, pode ser. Isso de madrugada. À tarde, um amigo meu, Cezinha, da empresa 5X, me ligou e falou, Dub, você já pensou, você tem a coragem de fazer o evento da 5X, da Liberty Walk? Aí eu falei, mano, eu não falei do Didi, né, pra não criar ali, sei lá, qualquer coisa. Aí eu falei, cara, coragem? Nem um pouco, mas eu vou. Quero que se foda. Um jeito eu vou dar. Aí ele demorou, vou falar com os caras. E, cara, foi, sei lá, uns 2 meses de negociação. Muito difícil. Os caras são muito tranquilos. Só que, cara, você tem que ver van, você tem que ver equipe de segurança, você tem que ver hotel, você tem que ver cardápio, você tem que ver horário. Você tem que pensar que o Wataru Kato, ele é idoso. Tipo, parece uma criança. Eu nem conhecia ele, obviamente. A primeira vez que ele chegou perto de mim, eu tava conversando com um funcionário, ele veio, pegou minha cadeira e saiu empinando. Só que ele deve ter, sei lá, uns 60, 70 anos. Só que é doidão, gente boa pra caramba. E aí, enfim, a gente ficou naquela negociação e tudo mais. Ficava eu, o Cezinha, conversando na reunião, o Murilo, que é o da Mini GT, porque quem trouxe foi ele. Eu só era um extra. Só que eu chamei muito mais atenção por ser um evento de drift. Ele é muito focado nas miniaturas. E o Fernando, que é o responsável da Liberty Walk lá no Japão, um brasileiro. E aí ficava nós 4 fazendo reunião de madrugada, porque as horas eram deles, e aquela confusão. E, cara, quando todo mundo quer dizer, quando o Cezinha me ligou e falou, cara, deu certo,
tá tudo aprovado, tá tudo certo, agora a gente só falta comprar passagem. Eu falei, nossa, beleza, velho, acabou, porque eu não conseguia dormir, né? Eu ia dormir 2, 3, 4 horas da manhã, só que meu trabalho exige que eu acorde cedo para responder as coisas, então 8, 9 horas da manhã eu já acordava para fazer as coisas, aí dormia 1 horinha à tarde, mais 4, 5 horinhas de madrugada, Tudo quebrado. podre, eu tomava, isso eles os dois acompanharam, eu gastava mais ou menos 3 baterias de celular por dia, Ô, louco. ligando para cá, ligando para lá, porque assim, o meu evento, pra você ter uma noção, tá? Eu cobro R$ 50 o primeiro lote, que é pouquinho ingresso, depois 70, depois 90. Acaba a base que a gente precisa para poder pagar o evento, a gente cria o lote extra, que o que vier realmente é extra e a gente só tem que pagar o extra disso. Que é, quando a gente fala extra, a gente tem uma estrutura de banheiro, a gente tem uma estrutura de segurança, Sim. a gente tem uma estrutura base. Qualquer coisa extra que venha a partir daquilo, a gente precisa contratar a mais. Acrescentar. Uhum. Então o ingresso vem mais caro. O ingresso vem a 130, 120. Depende da edição. Nesse da Liberty Walk, ele começou a 100 e acabou a 200. Então era um evento que eu tinha dificuldade de vender, justamente pelo custo que ia ter. E aí montamos tudo. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que ia ter uma repercussão desse tamanho, mesmo sabendo que era Liberty Walk. Foi um negócio gigantesco. Só que a gente teve um problema, porque a Liberty Walk, ela só tinha 2 carros oficiais no Brasil e muita réplica. As réplicas eles não queriam dentro do evento, motivos óbvios. E a Liberty Walk, eles fazem, o kit deles é artesanal, não é uma máquina que faz. Caramba. É um cara que Seleto do pega. seleto do Os seleto. caras são Manual, muito né? bons, muito bons. Ele é elite da elite. Uhum. E aí a gente teve um problema porque não tinha os carros e o carro que era para ser o chamariz do evento, tipo, a estrela do evento, na questão da empresa, a gente teve um problema ali de negociação porque ficou um valor extremamente alto e não compensava trazer. E a Liberty Walk não queria bancar para ele estar lá, eu também não queria bancar para ele estar lá. E daquele valor, se eu tivesse que pagar, era mais fácil eu pagar o kit do meu carro, porque já era metade do valor do kit do meu carro. Opa! Só que a 5X já tinha trazido o kit da M4. Eu não para mim, eles trouxeram. Aí eu liguei pro Peraí, Robson. então o kit já tava O kit aqui, você tinha aleatório, o carro, Foi tipo uma junção de mundo que fatores ornou pra que... cair. Tipo, a Meu, 5X comprou rodas originais, que aqui no Brasil a gente tem 90% é réplica, né? Comprou rodas originais de várias empresas lá, Work, etc. E trouxe já 3 kits da Liberty Walk, um 350Z, um M4 e um GTR, para montar aqui para fazer o marketing. Quando surgiu a ideia deles virem para cá, da Liberty Walk, para eles foi maravilhoso, porque eles estavam com o kit e casou perfeito. Quando eu descobri que eu precisava ter um carro que fosse foda pra caralho, que ia chamar muita atenção, e esse carro, para trazer, eu tinha que pagar, não vou falar aqui por questão de respeito ao influenciador, claro, mas, tipo, uma era quantia muitos X. R$ 1.000, muitos e muitos. Tipo, chegava perto do que eu tava investindo para trazer a Liberty Walk, pra você ter uma noção. Era um negócio muito caro. Uhum. Aí eu cheguei e falei, cara, não dá. Enfim, nenhum dos dois quis pagar, porque realmente estava muito acima do normal. E aí eu cheguei e falei, quer saber? Liguei pro Robson da 5X, que é amigão meu, que é o sócio do Cezinho. Falei, Robson, seguinte, separa essa porra desse kit. Se for pra pagar, eu vou pagar no meu próprio carro. Aí, caralho, era isso que eu queria. Porra, demorou e tal. Aí começou a bagunça. Pra montar o carro. Só que o evento foi edição dupla. Então já dá muito trabalho um evento desse. É muito mais do que um evento normal. Eu tava fazendo o dobro, então minha dor de cabeça foi o dobro. Tava montando um carro em segredo, então eu tive que ficar viajando para Curitiba para acompanhar e tudo mais. Então eu ficava São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba. E aí eu tava programando o carro da minha noiva, porque era o carro dos sonhos dela de infância, que era do pai dela. Ela vendeu e eu comprei esse carro de volta e montei esse carro em segredo dela. Então eu tinha que esconder o dinheiro saindo, eu tinha que esconder tudo, falar tudo escondido dela, e eu ainda tinha que preparar o pedido de noivado, que ia rolar no final do evento. Então você, tipo, olha quanta coisa grande aconteceu a mesma coisa na minha vida. E aí a gente foi e fiz a revelação no sábado. Cara, estourou, assim, eu nunca... O meu Instagram, por exemplo, ele bate 3 milhões, mais ou menos, por mês. De visualização. Naquela época batia 10, 12 milhões. E tipo, isso a gente tá falando de um mês e meio atrás. Uhum. Que todo mundo falava do carro. Todo mundo fala do carro. O carro chega... eu não venho, por exemplo, com ele pra cá, porque é motoqueiro, para do lado, tira foto, você não sabe qual que é a maldade, se o cara só quer tirar uma foto mesmo, se é um bandido, eu fiquei cadeirante no assalto, então eu tenho um certo receio.
É um carro que é largo, então você passa em alguns lugares, ele pode pegar o bico, ou pode um carro acabar raspando, é um carro que você tem que tomar certo cuidado. Mas, cara, onde eu chego com esse carro, para. Todo mundo sai correndo pra ver. Tem gente que chora, tem gente que fica olhando e fica parado, sabe? Tem gente que encosta, passa a mão pra sentir, só pra falar. É de Tipo, verdade, né? foi uma coisa que chamou muita atenção, porque ninguém teve uma ousadia desse tamanho pra fazer. Uhum. E eu liguei o foda-se e vamos fazer. Só que tem um monte de coisa no carro que é única. Tipo, a roda, essa roda que tá no meu carro, ela não vende pra fora do Japão. O dono da 5X Japão, Yamazoi, comprou essa roda como se fosse pra ele, levou pra ele, pegou e colocou no container da Liberty Walk, mandou pra cá, e aí tava fila de espera pra comprar essa roda, mas por causa do kit eu acabei entrando na frente e peguei a roda. É. A suspensão ARA é uma suspensão ARA que fabrica no Brasil, mas ela é vendida nos Estados Unidos, e aí eu consegui comprar aqui, instalar aqui, e a gente teve, tipo, 3 semanas pra fazer, montar o carro inteiro. Loucura, hein? Envelopamento, GSWF. Cara, nossa senhora, eu troquei farol. O farol, durante o evento, o farol não funcionava. Porque não chegou o módulo, eu tava sem módulo no farol. Então eu coloquei o farol mais moderno, mas não tinha a coisa, a lanterna ligava, mas o farol não. Cara, uma Nossa. confusão, mas deu certo. Aí são os detalhes que só quem É. tá dentro sabe, Mas né? deu certo. Aí a gente finalizou com a chave de ouro porque o Cato, o Ataru Cato, ele entrou no meu carro e fez aerinho comigo, com as bandeiras do Japão e do Brasil, enquanto eu fazia drift, um tetraplégico, nunca tinha acontecido isso na história. E aí, na hora que ele ficou sabendo que eu ia pedir ela em casamento no dia seguinte, ele falou que eu não sei muito bem dessa cultura, mas no Japão eles têm uma cultura do mais velho, né? Que é o cara, né? Uhum. Tipo, o mais respeitado. Ele dá a bênção, igual a gente faz, né? A gente que é mais velho, né? Tinha essa, tipo, benção pai, benção mãe. Sim, sim. Ele dá uma bênção ao casamento. E aí ele falou as palavras dele lá em japonês, abençoando o nosso casamento. Também foi a primeira vez na história. E aí pedi ela em casamento, depois que ela falou sim, aí eu entreguei o carro dela de volta pra ela. Ela chorou mais no carro do que no pedido de casamento. E nem é meme, foi verdade. Ela gostou mais do carro do que do pedido, mas tá bom. Muito bem, Rô, pra gente fechar, duas coisas rápidas. Primeiro, já que a gente está no Big Talk, uma das coisas que eu sempre peço para entrevistado é falar um lado B, falar alguma coisa inusitada, alguma coisa que você fazia, que você faz, ou que você pretende fazer, que nem todo mundo conhece. Tem alguma coisa que você ainda não dividiu da tua vida, que é um livro tão aberto assim? Cara, tem o Rodrigo, eu não tenho um Instagram particular porque eu não gosto de mostrar minha vida particular. É coisa minha, sabe? Minha família, meus amigos, minhas coisas. Eu não quero gente de fora vendo, coisa minha. Uhum. Mas tem o Rodrigo que a minha sobrinha, hoje afilhada, eu tenho 3 afilhadas, né? A filha do Thiago, que me faz chorar toda vez que eu ligo pra ela. Eu sou um chorão absurdo com as 3 crianças, eu sou muito chorão. Tá aí o lado B, um negócio que ninguém sabe. Ninguém sabe. A Sophie, que você conhece, eu não vou evitar falar muito detalhe porque dá vontade de chorar de novo. Mas a última vez que eu falei com ela, ela falou: Padrinho, quando você vir de novo me ver? Tô morrendo de saudade de você. Pô, cara, você é uma criança que mora fora e falar um negócio desse, aí você tem que ir. O Thiago é meu primo, ele fica longe. E aí eu não posso ver ele porque a agenda não conseguiu visto. A minha sobrinha, eu tava curiosidade. A Duda, eu tava terminando de montar o carro e eu ia subir o carro de Curitiba para São Paulo. Aí eu contratei o guincheiro, ele foi lá buscar o carro. Tava eu, ele, os meninos terminando de aprontar o carro para poder voltar para São Paulo. Faltava mais umas 2 horas ali. A minha mãe me liga, fala: Eduarda caiu, quebrou o braço, tá no hospital. Ah, sim. Aí eu, tá, tudo bem, criança cai, quebra o braço, ela não vai ter que fazer cirurgia. Só, simplesmente, tô indo, desliguei, a minha mãe começou a me ligar, meu pai me ligar, minha irmã me ligar para não ir. Eu, o Japa e a Gi, pegamos o carro, voltamos para São Paulo, na hora, não me importa o que seja. Que é esse lado, né, resumindo, por isso que eu tô falando, que é o lado apaixonado pelas minhas afilhadas, minha cunhada também, que não é minha afilhada, mas é um amor de pessoa. Tem o lado videogame, que uma galera até sabe, porque às vezes eu posto, mas eu sou absolutamente viciado em videogame. Aí joga todo mundo, joga nós 3 juntos, cada Isso é um no seu importante. videogame, cada um joga junto lá. Curiosidade, eu e a Gi, quando a gente briga, quando a gente tem problema na empresa, e a gente quer desestressar, independente que a briga foi entre sócios ou entre noivos, a gente fica um tempo sem se falar, volta, vamos dar um rolê? Vamos. Cada um pega o seu carro, a gente não se fala, a gente mora perto da Castelo Branco. A gente pega a Castela e sai. Não tem, tipo, vamos até tal lugar.
A gente vai indo na Castelo até desestressar. Dirigindo de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você vai ver uma M4 Liberty Walk e aí 36 E a Lilás Pilot. passando, indo embora. Mas tem... Cara, Não, mas já tá bom, tem... já deu muito lado B aí, muito interessante. Sim. Com certeza quem tá vendo aí vai se identificar com alguma coisa. Rô, pra gente fechar, eu vou pedir. Eu sempre peço para os convidados e entrevistados assinarem essa camiseta, fazendo uma analogia àquele final de ano na escola, que a gente sempre levava uma camiseta para os amigos assinarem. E eu quero um autógrafo teu aqui. Beleza? Vamos lá. Essa parte, pra quem não mexe o dedo, é meio nível hard, né? Vamos lá. Sabia que uma vez um menino pediu num evento pra eu assinar o porta-luva dele. Ele tirou o porta-luva e levou pros influenciadores do evento lá em Águas de Lindóia pra assinar. E o Japa tava gravando, inclusive. E aí eu falei, puta, cara, desculpa te decepcionar. Eu era o último. Desculpa te decepcionar, mas eu não consigo assinar. Tipo, até dá, no negócio que tá controlado, tá tranquilo, tem uma mesa, tô na cadeira firme e tal. Mas na época tinha uma dificuldade física ainda maior e tava aquela bagunça, um monte de gente fazendo fila pra tirar foto, ia dar trabalho. Falei, cara, desculpa, eu não consigo. Pra você ter noção, no banco eu assino com digital. Aí ele, sério? Sério. Tá, pode ser. Aí eu falei, você tá falando sério? Aí ele, sim, mano. Aí ele pegou a canetinha assim, ó, passou no meu dedo inteiro, Passa. pegou e colocou a minha digital lá. Aí, Falei, pronto, agora o cara pega a digital, vai no banco e tira o cartão de crédito do meu nome. é uma boa opção. Aonde? Se quiser, irmão, pode ser Mas que eu aqui no segure. cantinho que eu gosto de ir muito no meio. Né? Caralho. Que Tá bom, pressão, cara. velho. Calma aí, deixa eu fazer bonitinho aqui. Vou te falar que tua letra tá melhor do que antes, viu, Rodrigo? Agora eu tô mais cuidado, então. Pega aí pra mim. Não, beleza, valeu. Nossa, ficou muito feio. Não, tá ótimo. Rô, obrigado, valeu pelo teu tempo, obrigado pelo papo, por contar história, contar curiosidades. Valeu, legal, né? espero que Foi você tenha gostoso. gostado. Eu gostei muito, muito, muito. Obrigado mesmo pela tua presença, obrigado pela tua vida, por existir. Sério, você sabe que isso é uma surra de motivação para muita gente. Não, não pausei, é mentira, eu só tava segurando aqui. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham curtido muito esse papo. E até a próxima, a gente conversa mais com mais alguém muito especial para a gente conversar, fala sobre histórias, dias de luta e dias de glória. Amém. Valeu!